Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a essa videoaula da lição 3, a natureza do ser humano, da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas pela CPAD, classe adultos, do primeiro trimestre de 2020. A raça humana, origem, queda e redenção. Comentarista, pastor Cláudio Nor de Andrade. Obrigado a todos, os inscritos, recém-chegados, visitantes que nos acompanharão nessa série de estudos do primeiro trimestre aqui em nosso canal. Aos que ainda não são inscritos, ajude este projeto a permanecer, se inscreva agora, deixe o seu like, ative o sino para receber em primeira mão as videoaulas dessa temática Antropologia Teológica. A lição 3, a natureza do ser humano, de 19 de janeiro de 2020. O texto áureo nos diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. A verdade prática nos diz: a nossa tríplice natureza, a física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Para complementar, a leitura diária semanal que da nossa lição nos traz subsídios nesse contexto, que diz: o corpo humano veio da terra, Gênesis 2 e 7. A alma humana veio de Deus, Jó 27 e 3. O espírito humano veio de Deus, Provérbios 20 e 27. O espírito e a alma são inseparáveis, Hebreus 4 e verso 12. A morte é a separação entre o corpo e a alma, Gênesis 35 e o verso 18. A glorificação da natureza humana, 1 de Coríntios 15, 49 ao 57. Leitura bíblica em classe está em Gênesis 1, 26 ao 28. Eu quero fazer questão de ler, pois fundamenta este contexto da lição e é a base para o criacionismo na fundamentação bíblica teológica. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 28 diz: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Em Gênesis 2 e 7 nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O objetivo geral desta lição é expor que o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Os objetivos específicos relacionados a cada tópico são: primeiro, mostrar a complexidade do ser humano. Segundo, elencar as características do corpo humano. Terceiro, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. Quarto, relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Em introdução, o livro de Jó faz uma das declarações mais fantásticas acerca da origem do homem. Eis o que está escrito: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33 e o verso 4. O nosso corpo tem dois componentes bem distintos. Fomos feitos do barro e recebemos vida pelo sopro de Deus. Assim somos corpo e alma. Nosso corpo, feito pelo Espírito de Deus,
é uma máquina supermoderna. A mais sofisticada tecnologia jamais concebeu algo tão extraordinário. A mente mais brilhante jamais criou algo tão sublime. Somos um prodígio do Criador. O homem não é singular apenas pela beleza inefável de seu corpo, mas também e sobretudo pela sua semelhança com o Criador. A princípio, essa semelhança não é diretamente e supostamente física dentro do antropomorfismo bíblico, pois Deus é espírito. Essa semelhança é moral e espiritual. Temos consciência e relacionamos-nos com Deus, o Criador. Podemos amá-lo e glorificá-lo, podemos buscá-lo em oração e devotarmos-nos a Ele em mais sincera e profunda consagração. Entretanto, além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma, visto que Deus nos habilitou a relacionar tanto com o mundo físico como com o mundo espiritual. Para tal, precisamos exercitar na prática da piedade cristã, pois da mesma forma que é necessário ao corpo o exercício físico cotidiano, a alma e o espírito precisam cultivar o exercício diário da comunhão com Deus, por meio da oração, leitura e meditação nas Escrituras. É verdade que devemos cuidar da saúde, do corpo, mas igualmente da saúde da alma e do espírito. Entretanto, o objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza, mas levá-lo a consagrar inteiramente o seu corpo e a sua alma e espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Primeiro tópico: a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus, quanto em relação aos anjos. Com a palavra natureza, indicamos as características que diferenciam um ser dos demais. Falamos, portanto, da natureza angélica, da natureza humana e da natureza das bestas feras. O primeiro ponto nos fala sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? O que constitui a natureza divina? Qual é o modo do ser de Deus? Estas perguntas nos levam à sarça ardente, à terra santa. Nós devemos caminhar suavemente, andar humildemente e evitar suposições, mas podemos ir até onde a revelação divina e a revelação bíblica nos permitir. Existe realmente uma natureza divina. A possibilidade de falarmos da natureza de Deus foi sugerida pelo apóstolo Paulo, quando disse que os Gálatas, antes de conhecerem ao Deus verdadeiro e serem convertidos, serviam e eram escravos daqueles que, por natureza, não eram deuses. Gálatas 4 e o verso 8. Isto claramente implica a existência de alguém que, por natureza, é Deus. Deus é um ser pessoal. A pessoa de Deus é bem distinta do panteísmo, que diz que tudo o que é agregado é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Como um ser pessoal, Deus é imanente e transcendente. Isso significa Ele estar na sua criação e, ao mesmo tempo, está acima da sua criação. Ele é uma pessoa na sua criação e, ao mesmo tempo, ele está separado e bem distinto dela. Ele também está acima da sua criação, isto é, ele é maior que a sua criação, distinto dela e não faz parte dela. Na oração de Salomão, por ocasião da dedicação do templo, ele prestou tributos à grandeza transcendental de Deus com estas palavras: mas na verdade habitará Deus na terra?
Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 de Reis 8:27. A natureza de Deus é identificada com mais frequência pelos atributos que não possuem nada em comum com a natureza do ser humano. Ele existe por si mesmo, não depende de outro ser. Ele é a fonte da origem de tudo, tanto em criar como em sustentar a sua criação. Deus é espírito. Ele não está confinado à existência material e é imperceptível ao olho físico. Sua natureza não muda. Ele não é limitado ao tempo. Ele é eterno, sem começo e nem fim. O espaço não pode limitá-lo, pois ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele também é onipotente, isto é, poderoso para fazer tudo que esteja de acordo com a sua natureza e os seus propósitos. Ele também é onisciente, conhecendo todas as coisas passadas, presentes e futuras, sendo capaz de saber até o que pensamos. As evidências bíblicas dos atributos morais de Deus apresentam características que também são vistas no ser humano. Mas as nossas não são nada mais que pálidas reflexos da magnífica glória demonstrada pelo Criador. Ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito, em João 4:24. Isso significa que, para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Ele existe por si mesmo. João 5:26. Ponto 2. A natureza dos anjos. Anjos são seres criados. Os anjos não são eternos como Deus, mas foram criados por Deus. Salmo 148, 2 e 5, Colossenses 1:16. Mesmo que a Bíblia mostrando que os anjos foram criados por Deus, a Bíblia não é tão clara sobre quando e em que tempo foram criados. Alguns usam Jó 38:7 para dizer que os anjos foram criados assim que a terra foi feita. Outros determinam Gênesis 1:1 na sua referência aos céus para incluir os anjos. Podem dizer o que quiserem, pois tudo não passa de opiniões. Somente é seguro dizer que até o fim da criação, Gênesis 2:1, os anjos foram criados. Êxodo 20:11, Neemias 9:6. Eles são seres espirituais e incorpóreos. Os anjos não têm carne, Lucas 24:39. Não se casam, Mateus 22:30, portanto não há sexo. São seres espirituais sem matéria, 1 de Samuel 16:14, Atos 19:12, Efésios 6:12 e Hebreus 1:14. A sua qualidade de espírito é incorpóreo, se vê por poderem estar presente em pouco espaço. Mateus 12:45, Lucas 8:2 e 30. E serem invisíveis. Colossenses 1:16. Mesmo os anjos, podendo aparecer em forma de homem, conforme Atos 1:10, são espíritos. Hebreus 1:14. E tomam forma humana para nos ajudar. O homem está um grau inferior do que os anjos, conforme Hebreus 2:7. Alguns símbolos são usados dentro da Bíblia para apresentar os anjos, tais como vento, em Salmo 104, verso 4, ou fogo abrasador, como Hebreus 1:7, mas também são citados como sendo espíritos, Mateus 22:30, e presentes na igreja com atuações específicas, 1 de Coríntios 11 e o verso 10.
Pelo fato de terem sido criados, os anjos são finitos, têm um começo, são limitados e não têm apetites e desejos carnais. Mesmo sendo espíritos incorpóreos, não são onipresentes. Essa é uma qualidade reservada somente para Deus. Sendo seres criados e finitos, os anjos possuem igualmente uma natureza. Eles são descritos como espíritos. E, diferentemente de nós, humanos, não se reproduzem através de sexo. Lucas 20, 34 ao 36. O corpo angélico é espiritual. 1 Coríntios 15, 44 e Hebreus 1 e 14. Os anjos, dentro das hierarquias e funções celestial, são ministros de Deus. Existem para louvar a Deus. Os anjos existem para cumprir com obediência absoluta as ordens de Deus. Os anjos existem para trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação, livrando, protegendo, traz o consolo e virão com os salvos do céu. Se alegrarão com a salvação do pecador, e os anjos existem para guerrear contra os demônios em nosso favor. São os nossos conservos e não podem receber adoração. Ponto 3. A natureza dos homens. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma. Visto que Deus nos habilitou a relacionar tanto com o mundo físico como com o mundo espiritual. Para tal, precisamos exercitar-nos na prática da piedade cristã. Pois da mesma forma que é necessário ao corpo o exercício físico cotidiano, a alma e o espírito precisam cultivar o exercício diário da comunhão com Deus, por meio da oração, da leitura bíblica e da meditação na palavra de Deus. Nessa dualidade de natureza humana, a raça humana possui essa natureza, que pode ser também descrita como dupla, ou seja, uma física, o corpo, e a outra, uma espiritual, a alma e o espírito, conforme o nosso textuário em 1 Tessalonicenses 5 e 23. Para vivermos neste mundo físico, necessitamos da completude da nossa natureza, parte material, corpo, e imaterial, alma e espírito. Se uma apartar-se da outra, morreremos. 1 de Reis 17, 21 e 22. Tópico 2. As características do corpo humano. O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. No ponto 1, a materialidade. O corpo é a parte material e inferior do homem, a raça humana, que se constitui de elementos químicos da terra como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Porém, o corpo, com todos esses elementos da terra, sem os elementos divinos, são de ínfimo valor. Portanto, o corpo é apenas a parte tangível, visível e temporal do homem. Conforme Salmos 38 e 4, Provérbios 4 e 22, Salmos 119 e 120 e Gênesis 2 e 4, bem como 1 de Coríntios 15, 47 ao 49 e 2 Coríntios 4 e o verso 7. O corpo é a parte que se separa na morte física. Entretanto, ao contrário dos anjos, seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina, Salmos 33 e 6. O homem, ser material e físico, vê a vida a partir de uma matéria já existente, a terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta, Gênesis 2 e 7. O mesmo pode-se dizer de Eva, que, provinda de Adão, possui a mesma substância deste, Gênesis 2, 21 e 22. Desde a sua criação,
O ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra, conforme Gênesis 1 e 28 e Atos 17 e 26. Ponto 2. Visibilidade e tangibilidade. No grego, no Novo Testamento, a palavra corpo é soma. Portanto, o corpo é apenas a parte tangível, visível e audível e temporal do homem. Levíticos 4 e 11, 1 de Reis 21 e 27 e, como já dizemos, 1 Coríntios 15, 47 a 49. O corpo é a parte que se separa na morte física. Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e ser tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência da sua ressurreição física, em João 20 e 27. O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois de ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus, em João 20 e 29. Ponto 3. A mortalidade. O salário do pecado é a morte, conforme Gênesis 5 e 5 e Romanos 6 e 23. Segundo a teologia, a natureza humana está contaminada e dominada pelo mal, pois este mundo jaz no maligno. Embora não tenha perdido por completo alguns lampejos do bem. O ser humano foi criado pelo Deus Santo, mas caiu dessa posição com o pecado de Adão. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5 e 19. O primeiro pecado afetou toda a raça humana. Imediatamente após a queda, houve a inveja, o ciúme, a raiva, o orgulho, a mentira, a violência, a insolência. Estranha bagagem que todos nós carregamos dentro de nós e que só não sairá de lá se trancarmos todas as portas, o livre-arbítrio, de modo decisivo e contínuo. Pelo menos os cristãos têm a obrigação de não viverem de acordo com a sua natureza humana. Eles precisam viver de acordo com o Espírito de Deus que habitam neles, conforme Romanos 8 e 13. Muito embora o homem tenha sido criado perfeito, o pecado deformou a sua beleza moral. A imagem de Deus estampada em nós na criação tornou-se a imagem de Deus deformada na queda. Porém, em Cristo somos a imagem de Deus restaurada. Agora somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos o poema de Deus, a poesia mais bela do Criador. Nossa vida deve resplandecer a beleza de Cristo, a face do Filho refletida em nós, pelo poder do Espírito Santo, deve resplandecer a glória do Pai. Somos uma obra de arte na criação e uma obra da graça na redenção. Fomos feitos perfeitos na criação e declarados perfeitos na redenção. O homem por inteiro, corpo e alma, procede de Deus e só encontra sentido nesta existência quando se volta para Deus. Todavia, apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estariam hoje entre nós. Gênesis 2, 16 e 17. Mas por causa da sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal reviste-se-á da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53 e 54. O homem, portanto, foi criado imortal, ou seja, com a possibilidade de viver para sempre, caso não houvesse pecado. Mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. João 3, 15 e 16. Ele é Cristo,
o Filho de Deus. Crer nisso depende a nossa vida eterna. Terceiro tópico, alma, o nosso elo com o mundo exterior. O homem é um ser tricotômico, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. O termo tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ou que seja dividido em três tomos. Em relação ao homem, o termo tricotomia refere-se às três partes do seu ser: corpo, alma e espírito. A alma é a janela para o mundo exterior. Sua separação do corpo gera morte. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos esta proposição. Espírito e alma são inseparáveis. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Primeiro ponto, alma e o espírito são inseparáveis. Esse conceito da tricotomia, crer que o homem é uma triunidade composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar as partes, o corpo de sua parte imaterial. Em nosso ser, alma e espírito assam-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção, conforme Hebreus 4:12. A alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. No ponto 2, a alma é a janela para o mundo exterior. É preciso saber que o corpo sem a alma é inerte. A alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. A alma é identificada no hebraico do Velho Testamento por nefesh e no grego, no Novo Testamento, por psique. Esses termos indicam a vida física e racional do homem. Os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, como sangue, coração, vida animal, pessoa física, devem ser interpretados segundo o contexto da Escritura em que está contida a palavra alma. De modo geral, em relação ao homem, a alma é aquele princípio inteligente que anima o corpo e usa os seus órgãos e os seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Nefesh dá o sentido literal de respiração da vida, conforme Salmos de número 107, 5 e 9, Gênesis 38 e 18, 1 de Reis 17 e 21, Deuteronômio 12 e 23, bem como Salmos de número 139, versos 13 ao 16. Através da alma, o ser humano se expressa, tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve dos órgãos sensitivos, conforme Lucas 11 e 34. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos, conforme Tiago 1, 13 e 14 e 1 João 12, 16. Por isso o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação do nosso corpo, conforme o textuário. No ponto 3, a separação da alma e do corpo gera a morte. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó, conforme Gênesis 35 e 18. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma dos justos é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a dos ímpios é aprisionada no Hades. Lucas 16, 20 e 31. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo.
Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis. São um único elemento de nossa imortalidade. Quarto tópico, o espírito é o nosso contato com Deus. O espírito humano, em seu vazio, procura um Deus. Alguns tentam preencher esse vazio através de outros caminhos e concupiscências nocivas, materiais, porém não compreendem o elo com o corpo e o seu Criador, o Deus verdadeiro e eterno. Assim sendo, o Espírito é a sede da nossa comunhão com o Pai Celeste. Primeiro ponto, o que é o Espírito? O termo Ruach é Espírito, embora o significado básico seja ar em movimento, vento, sopro, hálito. Ruach também denota a totalidade da consciência imaterial do homem. Provérbios 16:32 e Isaías 26:9. Em Daniel 7:15, Ruach está contido no seu invólucro, o corpo que indica tanto Nefesh quanto Ruach pode partir do corpo na ocasião da morte. E mesmo assim, existir num só estado separado dele. Gênesis 35:18, Salmo 86:13. No estado intermediário dos mortos, aguardando a primeira ou segunda ressurreição e juízo, conforme Hebreus 9:27. Todavia, em termos simples, o espírito compõe, juntamente com a alma, a parte imaterial do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Hebreus 4:12. Em virtude das suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições espirituais. Salmo 77, versos 3 e 6. Ponto 2. O elo entre o nosso corpo e Deus. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Apocalipse 1 e o verso 10. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse, e por meio do nosso espírito que comunicamos com Deus. Paulo, no serviço missionário, estava no Espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu Espírito pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, verso 4. Ponto 3. A sede da nossa comunhão com Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Através do nosso Espírito temos experiências e encontramos com Deus. Salmos 143, versos 4 e 7. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é neste que todo o nosso ser consagra-se ao serviço divino. Salmos 51 e 12, Romanos 1 e 9. O nosso espírito tanto fala em mistério quanto ora. 1 Coríntios 14. Conclusão. Muito embora o homem tenha sido criado perfeito, o pecado deformou sua beleza moral. A imagem de Deus estampada em nós, na criação, tornou-se a imagem de Deus deformada na queda. Porém, em Cristo, somos a imagem de Deus restaurada. Agora somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos o poema de Deus, a poesia mais bela do Criador. Nossa vida deve resplandecer a beleza de Cristo, a face do Filho refletida em nós pelo poder do Espírito Santo. Deve resplandecer a glória do Pai. Somos uma obra de arte na criação e uma obra da graça na redenção. Fomos feitos
na criação e declarados perfeitos na redenção. O homem por inteiro, corpo, alma, procede de Deus e só encontra sentido na existência quando se volta para Deus. A natureza humana, em sua complexidade, passa pela materialidade e imaterialidade da pessoa que se revela na constituição do corpo, da alma e do espírito. Assim pontuamos as partes que constituem a natureza humana. O nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que pode ser inexplicável, conforme Salmos 139, o verso 14. Além da substância física, o corpo, possuímos também uma substância imaterial, o espírito e a alma, visto que Deus nos habilitou a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Para tal, precisamos exercitarmos na prática da piedade cristã, pois da mesma forma que é necessário ao corpo o exercício físico cotidiano, a alma e o espírito precisam cultivar o exercício diário da comunhão com Deus por meio da oração, leitura e meditação na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. É verdade que devemos cuidar da saúde do corpo, mas igualmente da saúde da alma e do espírito. Entretanto, objetivamos esta lição não apenas para explorar a natureza humana, mas levá-lo a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Nossa tríplice natureza física, mental e espiritual devem ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e toda a vossa alma, todo o vosso corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Muito obrigado a todos por assistir essa pré-aula até o seu final. Glorifico a Deus por esse projeto e agradeço a todos os inscritos em nosso canal no YouTube. Ajude esse projeto a permanecer. Para isso, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no YouTube, deixe o seu like, ative o sino aqui em cima para receber em primeira mão as nossas videoaulas e atualizações, bem como siga-nos nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, Idailton Ruas da Silva Sobrinho. Obrigado pelas suas orações, apoio e contribuições ao nosso canal nesse projeto. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, ministério e classe EBD na paz do Senhor. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.